Bem, amigos, esperei alguns dias para gravar esse vídeo. Não queria falar no calor da eliminação. Não queria transformar esse momento em apenas mais um desabafo. Eu queria entender por que a seleção brasileira, dona da camisa mais pesada do futebol mundial, parece cada vez mais distante do sonho do Hexa. E depois de pensar muito, cheguei a uma conclusão. Na minha opinião, o Brasil enfrenta um adversário muito maior do que qualquer seleção do outro lado do campo. Eu chamo esse adversário de Sistema Anti-Hexa. Antes de continuar, quero deixar algo muito claro. Quando uso essa expressão, não estou dizendo que exista uma conspiração ou um plano secreto. Estou falando de um conjunto de decisões, escolhas e problemas que, na minha visão, vem se repetindo há anos e impedindo o Brasil de voltar ao topo do futebol mundial. Nós continuamos sendo a única seleção com 5 Copas do Mundo. Isso ninguém apaga. Mas existe uma pergunta que me incomoda. Será que estamos vivendo da história? Em 98, o Brasil chegou à final, assim como em 94. Em 2002, conquistou o pentacampeonato. Foram anos em que o mundo olhava para o futebol brasileiro com admiração. 3 finais seguidas. Nós exportávamos craques, nós inspirávamos gerações. O talento brasileiro parecia inesgotável. Hoje, quando surge um jogador diferente, a esperança inteira parece ser colocada sobre ele. Na minha opinião, muita coisa começou a mudar depois de 2006. Aquela geração ainda tinha talento de sobra, mas já existiam relatos públicos de problemas de organização e ambiente. Com o passar dos anos, vieram novas eliminações. De 2006 a 2026, 6 Copas, gerações diferentes, 5 treinadores diferentes e o mesmo final. As eliminações mudam, os treinadores mudam, os jogadores mudam, mas a sensação parece sempre a mesma. Será que o problema é sempre o técnico? Será que o problema é sempre um jogador? Ou será que existe algo maior que continua igual? Perdemos o hábito de formar gerações? A entrevista do Cafu me fez pensar bastante. Ele comentou que a geração campeã não conseguia passar o bastão para a seguinte. Não é questão de culpar aquela geração, é uma reflexão importante. Porque grandes seleções não vivem apenas de craques, elas vivem de continuidade. A Alemanha chegou preparada em 2014 depois de anos investindo em formação. A Espanha colheu os frutos de um projeto que começou muito antes do título. A França renovou sua geração diversas vezes, a própria Argentina. E o Brasil? Será que estamos planejando o futuro? Ou apenas esperando surgir outro fenômeno? A impressão que dá é que, assim como o país, vivemos do jeitinho. Do bom e velho, do jeito que vai, vai. O peso colocado sobre o Neymar durante anos parecia que toda a esperança da seleção brasileira passava pelos pés de Neymar. Isso não é uma crítica ao Neymar, muito pelo contrário, nenhuma seleção campeã do mundo deveria depender tanto de um único jogador. Quando um atleta se machuca, todo um projeto não pode se machucar junto. Uma camisa como a da seleção brasileira precisa ser maior do que qualquer nome. A derrota para a Noruega foi o cúmulo do cúmulo. Mas para mim, o mais preocupante não foi apenas o resultado. Foi a sensação de que já tínhamos visto esse filme antes. Entramos em campo acreditando, apoiamos, torcemos, mas durante o jogo surgiram perguntas difíceis. Por que a seleção teve tão pouca posse de bola? Por que decisões importantes permanecem improvisadas? Por que algumas escolhas continuam gerando dúvidas na torcida mesmo depois do apito final? Não tenho todas as respostas, mas acho que essas perguntas precisam ser feitas. Na minha opinião, o sistema anti-Hexa não é uma pessoa, não é um treinador, não é um jogador, e sim uma cultura. É acreditar que a história do futebol brasileiro vence sozinha. É esperar que um novo craque resolva tudo. É trocar projetos por soluções de curto prazo. É esquecer que grandes seleções são construídas muito antes da Copa do Mundo começar. E a conclusão? Talvez você concorde comigo, talvez discorde completamente, e isso faz parte do futebol. Mas, olhando para as últimas 2 décadas, eu não vejo apenas eliminações, eu vejo um padrão. E esse é o padrão que eu chamo de sistema anti-Hexa. Porque o Hexa não será conquistado apenas quando surgir outro fenômeno. O Hexa será conquistado quando o Brasil voltar a formar gerações. Quando o planejamento valer mais do que o improviso. Quando identidade pesar mais do que marketing. Quando a camisa voltar a representar um projeto e não apenas um passado glorioso. Porque ninguém vive eternamente da história.
a história precisa continuar sendo escrita aqui. MT10 Esportes, onde o talento encontra oportunidades.